Glória a Deus, irmãos. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje, que vai ser um divisor de águas na sua vida e na minha vida. E para nós também como igreja. Nós temos entendido da parte de Deus que é um tempo de aceleração. É um tempo em que Deus está acelerando processos nas nossas vidas. É um tempo que Deus está acelerando processos que muitas vezes estão paralisados na sua vida. Ele está acelerando nesses dias. Eu creio também que Deus nesses dias está restaurando o tabernáculo caído de Davi, como diz a profecia lá de Amós, capítulo 9, no verso 11 em diante. Eu creio que Deus está restaurando o louvor na vida da igreja, restaurando o louvor na sua casa, restaurando o louvor nos seus lábios. Eu creio também que nesses dias o Senhor está despertando gente que estava fria, estava afastada, estava sem conexão, sem ter experiências com Deus, intimidade com Deus. Eu creio que esses são dias de um grande despertamento no nosso meio. Alguém pode dizer amém? Eu creio, irmãos, que esse é o tempo que o Senhor escolheu para reunir a igreja. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para ganhar vidas. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para restaurar coisas. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para que você perceba que Deus está te chamando para um propósito. Sabe, eu percebo isso no meu espírito. Isso vai passar por uma aceleração. E essa é uma obra exclusivamente de Deus. Essa é uma obra exclusivamente do Espírito Santo agindo na sua vida. Sabe, eu lidero célula até hoje, porque eu considero a célula algo muito importante. Porque esse pequeno grupo é a forma de nós vivermos a igreja. Porque aos domingos você vem aqui, você não fala, a não ser amém. E quando o pastor fala para o irmão, do vizinho que está ao seu lado, para o irmão que está ao seu lado. E você fala de novo, esse pastor falando isso. Aqui você não fala. Aqui você ouve e recebe a semente da palavra no seu coração. Mas lá na célula, é o momento que você tem a oportunidade de compartilhar o que Deus falou com você. E, irmãos, a célula é uma bênção. E eu tenho uma célula que eu lidero às 9 da manhã, na sexta-feira. E essa célula tem crescido, tem avançado, para a glória de Jesus. E por uma jesucidência, essa semana, uma pessoa que era desviada, estava fria, foi cair lá na célula, foi aparecer lá. Mas a história é bem interessante. Uma irmã da nossa igreja tinha contratado essa pessoa para fazer a maquiagem dela. Quando ela chegou para fazer a maquiagem, ela mal sabia que a irmã cheia do Espírito ia ser usada para restaurar a vida dela no Senhor e trazê-la de volta para o caminho do Senhor. Sabe, essa é a maneira então que Deus nos surpreende. Você está hoje, eu fico pensando nessa moça que faz maquiagem. Ela levantou de manhã, provavelmente, falou, hoje é um dia normal, como qualquer outro dia. Pôs a roupa dela, pegou o material dela de maquiagem e foi em direção à cliente, que ela atende naturalmente, quase todos os dias, ela atende uma cliente. Mas mal ela sabia que era uma cliente cheia do Espírito, que tinha uma palavra de Deus para restaurá-la e trazê-la de volta. Sabe, eu creio que Deus está restaurando muito crente lá fora, para trazer de volta aqui para dentro. Mas não só isso, eu creio que Deus está acendendo o seu coração nesses dias, para você ser o instrumento de resgate, de restauração, de reparar brechas, caminhos, reparar pessoas, restaurar pessoas, como homem e mulher cheio do Espírito. Sabe, eu percebo que é um momento então para a vida da igreja, em que nós estamos aquecendo o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer, e nós temos que reconhecer esse tempo. Os sinais estão diante de nós do que Deus está fazendo. Então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de aceleração. Eu percebo que Deus tem uma urgência. Sabe, você não vê Jesus com pressa na Bíblia. Você não vê Jesus afobado, irritado, ansioso. Você não o vê assim. Mas no que diz respeito à salvação, é prioridade máxima para Ele. Então o que Deus vai fazer nesses dias, na sua vida, na minha vida, na vida nossa como igreja,
vai resultar em grande salvação para aqueles perdidos lá fora. Então, prepare-se. Prepare-se primeiro para entender isso. Que Deus vai te capacitar nesses dias de uma maneira sobrenatural para você pregar o Evangelho. Deus vai restaurar o seu coração nesses dias de uma maneira sobrenatural para você ser usado por Ele. Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural para você ser testemunho do Senhor nessa terra. Sabe, por isso Deus está acelerando as coisas. Porque o tempo se abrevia mesmo. Cristo está às portas. Tem isso no seu coração todos os dias. Levante de manhã e pense com você. Pode ser hoje. Pode ser agora. Pode ser nesse exato momento aqui. Estou pregando e Jesus, de repente, aparece. E nos chama. Sabe, tenha isso no seu espírito. E tem um texto, lá em Joel, capítulo 2, verso 25. Joel 2, 25 diz o seguinte: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, comidos, devorados pelo gafanhoto, pelo destruidor e pelo cortador. Preste atenção. O que eu vejo muitas vezes, e acontece muitas vezes aqui, são pessoas que chegam na vida da igreja, falam: pastor, você conhece alguém que está precisando de trabalho? E normalmente eu falo: pastor Alex, vê com ele. Ele sempre está dando emprego aqui para os irmãos. Abençoar os irmãos. Mas daqui a um mês, o irmão, eu vejo ele por um acaso no Walmart, no Audi, onde eu faço compra, viu, irmãos? Vejo ele na rua, ou vejo ele em algum lugar, e falo: irmão, mas o que aconteceu? Pois é, pastor, esse país trabalha demais. Para lá, não estou entendendo. Sabe, o que Deus te dá, filho, nunca é em troca de alguma coisa. Nunca é em troca da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, do tempo que você tem para Ele. Sabe, Ele nunca vai te dar algo que vai consumir o seu tempo com Ele. Ele sempre vai te dar algo para afirmar o que Ele quer de você. O diabo não. O diabo, ele te dá algo, em troca, ele te pede algo. Deus não. Deus, ele te dá algo. Mas mesmo assim, ele continua te deixando livre para escolhê-lo em amor e honrá-lo em amor. Sabe? E esse texto diz que o gafanhoto, ele consumiu, ele comeu os dias, comeu o tempo da sua vida. Você que está me olhando aqui hoje, olha para trás da sua vida. Você percebe algum tempo perdido lá atrás? Eu acho que se você tiver bom senso, creio que nessa multidão aqui, todos nós temos um tempo perdido lá atrás. Todos nós, de alguma maneira, priorizamos coisas que não eram prioridade. Demos valor àquilo que não tinha valor, comparado a coisas que têm muito valor. Se você for perguntar para os vovôs, para as vovós, o que você faria diferente? Eu gastaria mais tempo com meu filho quando ele era pequeno. Sabe, são coisas que não voltam. Preste atenção. Isso porque o gafanhoto comeu esse tempo. Mas a palavra, ela diz o seguinte: restituirei os anos comidos, perdidos, os anos que você perdeu, filho. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Quem crê diz amém mesmo. Os anos que você perdeu vai ser restituído para você nesse tempo de aceleração. Sabe, coisas que você perdeu. Sabe, tem pessoas aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje de manhã quando eu me preparava a palavra. Que há pessoas aqui que perderam a vida espiritual. Você até quer voltar. Você quer até firmar o seu coração, você quer. Mas você não tem conseguido. Parece que é algo distante, longe.
Você lembra daquele tempo que você serviu o Senhor, que você era envolvido na vida da igreja, mas parece que é um tempo distante, e de lá para cá está perdido, parece que está sem sentido a sua vida, sem propósito. Eu estou aqui hoje para te dizer uma boa notícia. Deus está te colocando aqui hoje para ouvir essa mensagem, para gerar fé no seu coração, que Ele vai restaurar o tempo perdido da sua vida espiritual. Outra coisa que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava essa palavra, é que tem pessoas que perderam tempo no seu casamento. Deixou o devorador comer tempos preciosos no seu casamento. Mas a profecia do Senhor para nós nesses dias é que Ele vai restituir esse tempo na sua vida. E vai ter muita alegria na sua casa. Sabe? A Bíblia diz então, que esse tempo perdido, que podem ser também crenças erradas. Sabe, muitos anos da sua vida você caminhou, talvez, na vida da igreja, crendo de uma maneira, que depois você foi entender, você foi falar, uau, eu sempre criei desse jeito, mas a Bíblia diz diferente. Eu preciso te dizer hoje, em nome de Jesus, Deus está restaurando a palavra dEle na sua vida. Deus está restaurando a revelação da palavra dEle no seu coração. Você vai ter olhos abertos para ver crenças erradas e rejeitá-las da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, para mudar você, filho, primeiro Ele muda a sua crença. Ele muda a sua crença. Nós, homens, queremos mudar o comportamento. Não faça isso, não toque naquilo, não age assim. Mas Deus não. Deus, Ele muda a sua crença primeiro. Porque se Ele muda a sua crença, acompanhado com a sua crença correta, o seu comportamento vem e segue aquilo que você crê. Sabe, eu creio nesses dias que Deus está restaurando, inclusive, a palavra dEle, revelada no nosso meio. Sabe? Estava falando mais cedo dessa questão de não ter tempo, porque o trabalho toma o tempo. Na verdade, se você entender que das mãos do Senhor é que vem toda a provisão sobre a sua vida, você vai começar a priorizar aquilo que é prioridade. Mas o que muitas vezes acontece é que existe um Deus com D minúsculo, chamado Mamon. Normalmente, ele toma o coração da pessoa e toma, junto com o coração, o tempo dela. Então ela passa a não ter tempo mais para o Senhor, para a sua casa. Sabe, o dinheiro, ele é um excelente servo, mas um terrível patrão. Ele é um excelente servo, mas um terrível senhor. Quando você tira o verdadeiro Senhor do lugar da sua vida, você acabou de adicionar um novo Senhor, com S minúsculo, no lugar dele. E quando o dinheiro torna o seu Senhor, vou te falar uma coisa, você vai começar a perder coisas muito preciosas na sua vida. Então não inverta as coisas, porque o Senhor te levanta nesses dias para dominar e não ser dominado pelo dinheiro. O Senhor te levanta para governar e não ser governado. Então, se até hoje você perdeu tempo da sua vida, perdeu coisas preciosas da sua vida, pare, em nome de Jesus. É para te assustar mesmo. Pare agora. Reconheça que só um é o Senhor dos senhores. E Ele, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, Ele mesmo, governa a minha vida e a sua vida. Você não precisa dar os seus dias para esse mundo. Você não precisa dar os seus dias, a sua energia, a sua força, a sua alma para as coisas desse mundo. Não, não. O Senhor está te chamando hoje. Entrega para mim. Porque eu vou multiplicar sua força, seu vigor, sua saúde, para você ser abençoado, desfrutar de mim nesses dias que você está aqui na terra. Sabe, tem um texto na Bíblia, está lá em Levíticos, capítulo 25, verso 8. Esse texto
Ele é um texto tão profundo, tão maravilhoso. Ele fala do jubileu. Olha o que o texto diz. Contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Quem que é bom de matemática aqui? Uma semana de anos são quantos anos? 7 o quê? Anos. Mas aí você vai multiplicar 7 anos vezes 7 anos, dá quantos anos? 49 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Próximo versículo. Verso 9. Então, no mês 7, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Fala, trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Preste atenção. Deixa eu te explicar isso aqui. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus está instituindo uma lei para o povo de Israel. Isso à sombra da realidade que nós temos hoje em Cristo. Deus, ao instituir essa lei, Ele está querendo revelar para mim e para você o coração dEle. Como Ele quer tratar você, como Ele quer lidar com você, como Ele quer agir com você e comigo, mediante Cristo Jesus. E é interessante que o momento dessa lei é uma proclamação de libertação, restauração, fé e consagração a Deus. A Bíblia começa dizendo que nesse ano 49º mais 1, isso quer dizer quantos anos? Nesse ano 50 é o ano do jubileu. Nada está na Bíblia por um acaso, nem os números. O número 5 na Bíblia é o número da graça. Eu não tenho tempo de te explicar, mas alguma oportunidade para frente eu vou te explicar sobre os números. Mas o número 5 é o número da graça, do favor imerecido. E aqui nós vemos o número 5 acompanhado do 10. 10 na Bíblia representa completude, plenitude. Você tem quantos dedos na mão? Completamente 10. A Bíblia aqui está falando nessa lei que no ano 50, que será o ano da graça abundante sobre a sua vida, do favor abundante sobre a sua vida, sobre essa família, sobre esta casa, vai acontecer algo. Deveria-se passar sobre todo Israel a trombeta vibrante. Gostei desse nome. Alguma célula podia chamar trombeta vibrante. A trombeta aqui é o chofar. Para que haja um chofar, um animal tem que morrer e arrancar aquele chifre daquele carneiro. A trombeta aqui então aponta para aquele que morreu. Quem morreu? Jesus morreu. A trombeta então ser anunciada é o Evangelho. No ano 50 então é quando todo Israel ouvia a respeito na sombra do Evangelho. Quando nós entendemos então que é jubileu, que é o momento de jubileu, nós entendemos também que é o tempo de pregar o Evangelho. É o tempo de anunciar para as pessoas. Sabe o que acontecia nesse dia? Todas as dívidas foram perdoadas. Se você está devendo a alguém, deixa eu te dizer, não há mais dívida, não há mais condenação, pode voltar para sua casa. Sabe o que as pessoas faziam naquela época? Se eu tinha uma dívida com alguém, e eu não tinha dinheiro para pagar, eu seria servo, escravo daquela pessoa, até que a dívida fosse paga. Mas se a dívida fosse muito grande, eu também poderia trazer a minha esposa e os meus filhos para ser servos dessa pessoa. E haviam dívidas tão grandes que nem depois de 50 anos poderiam ser pagas. Então nós víamos, por exemplo, pessoas trabalhando e servindo há 30 anos. Mas no ano 31 de serviço, seria o jubileu.
Como que essa pessoa ficava? Depois de 31 anos servindo e preso na dívida. Alegre, regozijante, porque uma nova história está começando na vida dele agora. Sabe o que o Senhor me disse? Que muitos estavam servindo outros propósitos, presos em dívidas de palavras que não deveriam ser liberadas, presos em situações que não deveriam estar presos. Mas chegou o jubileu, chegou o ano aceitável do Senhor, chegou o tempo da sua oportunidade. As dívidas foram canceladas, por isso você pode dizer hoje que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que mais? Naquela época, se você tinha uma dívida, você deveria então, não tinha dinheiro para pagar, você dava a sua terra, a sua casa, a sua herança. Eu preciso te dizer, isso aqui tem uma implicação espiritual. Muitos espiritualmente perderam a herança. Mas hoje, o Senhor está cancelando as dívidas e devolvendo a sua herança espiritual. Você, a partir de hoje, vai experimentar um mover do Espírito Santo, de uma herança da qual o Senhor comprou para você e deixou para você como filho. Sabe? A trombeta era vibrante, porque se você for ver o texto no original, a palavra vibrante aqui é alegre. Eu preciso te dizer, depois de ser muito perdoado, filho, só te resta ter muita alegria. Depois que você tinha uma dívida impagável, e alguém vai lá e paga para você, você vai saltar de foguete, você vai pular da cambalhota, alguma coisa você vai fazer, você vai expressar muita alegria. Sabe, Jesus morreu para que você tivesse alegria, e alegria em abundância. Sabe, esses são os dias que o Senhor vai pagar muitas dívidas aqui, de forma sobrenatural. Escreva o que estou te dizendo. Sabe, Deus, Ele está fora do tempo e do espaço. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 1, lá diz que o Senhor criou os céus e a terra, espaço, matéria. Mas a Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio, princípio tem a ver com o quê? Tempo. Tempo e espaço. Deus está fora do tempo e do espaço, porque Ele criou o tempo e o espaço. E se você for ver lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, capítulo 9, verso 11, diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Fala assim, não é dos ligeiros os prêmios. Nem dos valentes a vitória, nem daquele que tem força, daquele que tem ousadia, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do quê? Do tempo e do acaso. Do tempo e do acaso. O acaso, você entenda aqui, está no lugar certo, na hora certa. Estar no lugar certo, na hora certa. O que adianta o Pelé ser o cara? Vamos lá, vamos lembrar de uma coisa melhor aqui. O que adianta o Brasil ser o melhor time de futebol, mas se no dia o Ronaldo não responde e o Brasil perde? 7-1. Era o melhor time, tinha os melhores jogadores, os mais qualificados, porque o prêmio não é dos mais preparados. Isso aqui é um tiro no pé dos coaches de hoje, porque eles colocam que você pode, você consegue, se você se preparar, você vai alcançar, você vai ter alguma glória nisso. Mas o que Deus está fazendo aqui é o seguinte: eu estou tirando toda a glória humana e estou declarando sobre a sua vida a minha glória. Eu é que vou fazer coisas na sua vida, não é você pelo seu esforço. Esse texto aqui só me diz o seguinte: você, homem, não tem glória nenhuma, a glória é minha. Porque você pode preparar o tanto que você for, se você não estiver no lugar certo, na hora certa, você não vai experimentar. Porque eu sou o Senhor do tempo e do espaço. Então, o que você precisa? Favor. Está no lugar certo, na hora certa. Desta maneira, Deus redime o tempo na sua vida.
Sabe, eu vou te dar um testemunho. Eu era servidor público de carreira no Brasil. Eu lembro que eu casei, eu era um funcionário público de comissão. E eu falava: Senhor, eu quero passar num concurso, porque no dia que o Senhor me chamar, eu quero ter algo para te entregar. E eu lembro que, naquela época, lançou um concurso no estado de Goiás. Eu falei: é esse, Senhor, é esse que eu quero ofertar na sua vida, quando o Senhor me chamar para ser um pastor. Eu já tinha claro que eu seria um pastor, não sabia quando. E eu lembro que faltava 2 meses para o concurso. Outros que já estavam sabendo, estavam se preparando há muito tempo. Você sabe que existem pessoas que estudam para concurso há muitos anos. Eu lembro que lá na minha casa, eu ajoelhei no quarto, sozinho. Falei: Senhor, me abençoa. Eu tenho pouco tempo para poder estudar. Me coloca na matéria correta. Me faz lembrar todas as coisas. Irmãos, eu criei naquela oração e criei que o Senhor me ouviu. Eu lembro que eu fui fazer a prova. Eu saí da prova mal, porque eu falei: nossa, eu fui muito mal nessa prova. Quando eu fui ver, 13º lugar do concurso. Porque isso é para mostrar que a glória não é minha. Porque na minha cabeça eu saí muito mal. Mas de alguma maneira, Deus pegou e comprimiu o tempo. Talvez outros estavam estudando há 5 anos, 4 anos. Colocou em 2 meses. Nesses 2 meses, Ele me abençoou de tal maneira que o prêmio não foi para os mais ligeiros. O prêmio foi para aquele que Ele colocou no lugar certo, na hora certa, para responder da maneira correta. É um testemunho para você. Eu não estou dizendo que você não tem que se preparar, que você não tenha que buscar melhorias na sua vida profissional. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo para você não confiar nessas coisas. Não confie no homem no centro. Porque o homem no centro, na verdade, é só uma expressão de Satanás. Porque o número da besta é 666. 6 na Bíblia é o número do homem. 666 é o homem ao extremo. E o homem no centro de todas as coisas. É o homem no lugar de Deus. Não dependa do homem, dependa de Deus. Não dependa de você, dependa dele. Porque Ele te coloca no lugar certo, na hora certa. Sabe? Tudo depende de estar no lugar certo. Tempo. Na hora certa. Tudo depende de estar na hora certa, desculpa. Tem a ver com tempo. No lugar certo, tem a ver com espaço. Por isso o Senhor é o Senhor do tempo e do espaço. Sabe, Deus manipula o tempo em seu favor. Por isso a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, talvez para uns é difícil mais, mas para outros parece que é muito fácil. Já viu isso? Isso se chama favor. E normalmente quando o vizinho do seu lado recebe favor, você fica com inveja dele. Porque favor desperta inveja na vida dos outros. Porque, na verdade, ele não crê que Deus pode dar isso para ele. E ele acha que quando Deus dá para um, ele toma de outro. Mas eu preciso te dizer, Deus ele é autossuficiente, Ele é todo poderoso. O que Ele tem para um, Ele pode ter para o outro também. Porque Ele tem recursos ilimitados. Sabe? Nesses dias, eu quero que você atenta ao que eu vou te dizer. Aprenda a caminhar com o Senhor, passo a passo. Muitas vezes a gente quer complicar as coisas em relação ao Senhor. A gente quer dizer que é difícil demais caminhar com Deus. Mas se é Ele que me coloca no lugar certo, na hora certa, qual é a voz que eu preciso ouvir? Qual a direção que eu preciso seguir? Sabe, eu não me canso de dizer essa palavra. Nós vemos que Isaac, lá em Gênesis, certa vez estava havendo crise na terra. Crise. E Deus falou para ele: permanece no lugar que eu te estabeleci. Lugar. E semeia na terra. Mas se você for semear em terra que está seca, o que vai acontecer com a semente? Morrer. Mas Isaac, recebendo a direção, a instrução de Deus, ele decidiu
semear na terra e permanecer no lugar que Deus colocou ele. Sabe, isso aqui já é uma pregação de 1 hora para você. Mas, se Deus te colocou nessa igreja local aqui, permaneça nela. Não vá para outra. Se Deus te colocou em outra, não venha para cá. Permaneça até ouvir a voz do Senhor que te direciona. Porque normalmente é em períodos de crise que nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos mudar para Orlando, porque lá está prosperando. Nós queremos ir para o norte, porque lá está melhor. Nós não vivemos baseado nas circunstâncias, filho. Nós vivemos baseado na direção do Espírito. Porque é só o Espírito Santo que te coloca no lugar certo, na hora certa. E aí então, a Bíblia diz que Isaac semeou na terra, ele teve uma atitude. Ele obedeceu e creu na palavra, a ponto de corresponder à palavra de Deus. Ele foi guiado pelo Senhor. Sabe, esteja atento para ser guiado pelo Senhor nesses dias. Esteja atento para ouvir a voz do Senhor, para receber confirmação no seu coração. Essa semana eu fui aconselhar um irmão, ele perguntou: pastor, como que eu sei que Deus está falando comigo? É uma boa pergunta. Vou responder ela aqui para você. Normalmente Deus fala com você com a paz. Seja a paz o árbitro do vosso coração. Nós temos um jogo de futebol toda segunda-feira. Pode procurar o Michel ou o pastor Alex se você quiser jogar conosco. Treina antes. Treina antes. Mas lá quando ganha são os piores, porque não é dos melhores nem dos valentes. Tem. Nós temos então esse jogo de futebol segunda-feira. Antigamente tinha um juiz lá. Quando o juiz falava assim, para, o que tinha que acontecer? Todo mundo parava. Todo mundo tinha que obedecer à voz do juiz. A paz ia embora na hora. Ué. Porque a paz, como diz a palavra, é o árbitro do nosso quê? Coração. Olha, se o Espírito Santo falou para. Se o Espírito Santo falou encerra. Se o Espírito Santo falou para você conclui. Se o Espírito Santo falou para você vai. Apenas siga a voz. É um passo depois do outro. Qual que é o passo? Qual que é o próximo passo? Espírito Santo, qual que é o próximo passo da minha vida? Essa impressão que você está tendo, creia na impressão que Deus está colocando. Veja a confirmação do Senhor na palavra. Veja a confirmação do Senhor no conselho dos irmãos. E na medida que você recebe confirmação, vá em fé, vá em ousadia, siga. Você vai ver o Senhor fazendo milagres na sua vida, acelerando o tempo, acelerando as coisas na sua vida. Porque Ele só está te levando para o lugar certo, para a hora certa. Sabe? Se você perdeu a paz, pare imediatamente. Interessante, eu gosto de contar essa ilustração. Quando a sua mãe ou seu pai, você era lá novinho, iam te disciplinar, como que eles faziam? Meu filho, para menino, eu já te falei, para. Se a sua mãe, pelo menos a minha fazia, depois de algumas vezes falando, e eu não parava, ela de repente fazia assim, para agora! Aí eu parava, porque depois disso era só uma vara, ou uma chinelada. Mas o Espírito Santo, ele não age assim, sabia? O Espírito Santo, ele age diferente. Na primeira vez que ele fala para você parar, é um grito muito alto, que rouba a sua paz. E quando ele tira a sua paz, você tem que parar e procurar entender para onde ele está te guiando. Porque mesmo em momentos de crise, se ele te falar permanece, você não vai olhar para as circunstâncias, você não vai olhar para aquilo que está dando mais dinheiro, você não vai olhar para aquilo que pode ser melhor, você vai olhar para a palavra dele, que muitas vezes é contra o natural que você está vivendo. Essa é a maneira que o Espírito Santo nos guia, através da paz, através do confirmar, do testificar. É por isso que eu não creio em profecias que surgem do nada. Não ande atrás de profecia. Deus conhece seu zip code. Ele sabe onde você está. Não fique atrás do guru espiritual para falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Nem os pastores, nem eu posso falar o que você deve fazer ou o que não fazer. Eu posso te aconselhar. Mas
Quem fala com você é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando eu falo, ele testifica do que eu estou falando. E eu venho para testificar o que ele já está dizendo. Eu não venho aqui para te dar uma nova direção, ou o que você deve fazer. Eu não sou guru espiritual. Eu sou apenas um irmão mais velho, querendo facilitar a comunicação do Pai com você. Mas é Ele que fala, não sou eu. É Ele que direciona, não sou eu. Perceba então que o Espírito Santo quer te guiar. Ele quer te conduzir. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus, lá em João, no capítulo 2, no verso 1, João fala que os milagres do Senhor Jesus ali, não são milagres, são sinais. Para que serve um sinal? Já parou para pensar? Sinal é para apontar uma direção. Sinal é para te prestar uma informação que você talvez não conheça. Se você está andando aqui na rua e tem uma placa sinalizando, é para ela te dar uma informação para onde você deve ir. Se você está passando no sinaleiro, eu chamo sinaleiro lá em Goiás, eu não sei como é que vocês de outros estados chamam. Farol, sinaleiro, sinal, semáforo. O que mais? Tem uns nomes diferentes aí. Lá no Nordeste é como? Olho de gato. Aleluia. Eu quero me comunicar com todo mundo, todas as regiões. Se você está no sinaleiro, no farol, ou da maneira que você chama, e lá está uma bolinha vermelha, o que você vai fazer? Prosseguir? Não, vai parar. O sinal então é para te dar uma informação, para você tomar uma decisão de acordo com a vontade daquele que está te dando o sinal. Estão comigo, irmãos? Mas esses sinais de João também, que eram os milagres, que o Evangelho de João conta, eram sinais proféticos. O que quer dizer isso? Eram sinais que estava acontecendo ali naquele momento, mas eram proféticos para nós hoje, para experimentarmos nós hoje como igreja. Então o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, foi transformar a água em vinho. Isso é um milagre extraordinário. É uma coisa assim, absurda para a ciência de hoje. Porque, se você for ler o texto, Maria dá um conselho para os servos. Maria fala o seguinte: tudo o que ele disser, façam. Esse conselho de Maria é aplicado a nós hoje, por isso é profético. Tudo que o Senhor te disser, faça. Tudo que nós, os servos, ouvirmos do Senhor, faça. Tudo que Ele te pedir, faça. Não relute, não fique aí colocando desculpas, argumentos. Não. Perceba a paz, perceba o Espírito Santo te conduzindo, faça. A Bíblia diz que os servos trouxeram então as talhas, as pedras cheias de água, entregaram diante do Senhor. Em alguns segundos aquela água se tornou um vinho, e não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho que o especialista em vinho, o mestre Sala, já bebeu na vida dele. Agora, por que aconteceu aquele milagre extraordinário de aceleração? Porque para produzir um bom vinho demora aí de 17 a 20 anos, ou mais. Como que o Senhor reduziu o tempo e o espaço para alguns segundos? Isso é um milagre de aceleração extraordinário. Só acontece pelo poder do Espírito Santo. Por isso você tem que estar no lugar certo, na hora certa, porque quando o Espírito Santo age, acabou. A água transforma em vinho. A sua vida que era sem sabor, sem cheiro, passa a ter cheiro, sabor, alegria. E quem está perto de você é contagiado por essa alegria. Como que isso aconteceu? Ouvindo a voz, ouvindo a direção do Senhor. Por isso que Maria sabiamente falou para os servos: tudo que Ele falar, faça. Sabe, há muito poder para ser liberado na sua vida, na medida que você anda obedecendo à voz do Espírito. Por isso você não pode andar pelas circunstâncias, nem pelo que você acha melhor, nem por aquilo que você pensa que é o melhor para você. Se você já sabe a resposta, siga. Se você já tem a impressão necessária, vá.
eu vou te dizer uma coisa, andar com Deus, você não tem todas as respostas. Porque Abraão, certa vez ele ouviu a direção de Deus: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu vou te mostrar. Alguém aqui iria para o aeroporto agora, debaixo da direção de Deus, sem saber para onde vai? Chegando lá, você vai saber para onde você vai. Sabe? O Senhor, então, andar com Ele é andar em confiança, em fé, crendo. A Bíblia diz, então, que esse milagre que o Senhor Jesus fez, Ele comprimiu o tempo. Ele manipulou o tempo em favor daquele noivo e daquela noiva. Da mesma maneira, eu preciso te dizer, o Senhor, Ele vai manipular o tempo em seu favor nesses dias. Ele vai comprimir o tempo em ocasiões que demorariam muito tempo, em processos largos, extensos. Ele vai diminuir esse tempo. E Ele vai te presentear com um milagre extraordinário. Mas o que mais vai no meu coração nesses dias é que Deus vai acelerar a sua vida espiritual, filho. Você que está aí distante, frio, o Senhor vai acelerar a sua vida espiritual de uma tal maneira. Você vai ser completamente conquistado pelo Senhor nesses dias. Você vai ser completamente movido pelo Senhor nesses dias. Sabe, você que talvez está longe, distante, hoje mesmo o Senhor vai comprimir o tempo na sua vida. Você vai ser um crente 100 vezes mais espiritual nesses dias. Em nome de Jesus. Mas não só isso. Nós vemos que o Senhor é o Senhor do tempo. Mas Ele não é só Senhor do tempo, Ele é Senhor do espaço. E o segundo milagre de Jesus, ou o segundo sinal lá em João, não está lá por um acaso também. Foi colocado pelo Espírito Santo com precisão, para mostrar que o Senhor é Senhor do tempo e é Senhor do espaço. O segundo milagre está lá, se você for ler, está lá em João capítulo 4, verso 51. Vocês estão cansados? Que o Senhor comprima o tempo hoje. Esse milagre é um milagre da cura do filho do oficial do rei. E olha o que diz o texto. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. É um pouquinho antes. Acho que eu coloquei aqui, 46. Verso 46. Olha o que diz esse texto. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Aonde que Jesus fez o primeiro milagre? Caná da Galileia. O segundo também vai acontecer no mesmo lugar, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Caná da Galileia até Cafarnaum são 40 quilômetros ou 25 milhas aproximadamente. É uma distância considerável para quem vai a pé ou a cavalo. Demora algumas horas para chegar. A Bíblia diz então, no verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais, prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha o que Jesus disse agora, irmãos. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem fez o quê? Creu na palavra de Jesus e partiu. Como eu disse para você, a distância até Cafarnaum é em torno de 40 quilômetros. Mas olha o verso 51 agora. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Mas olha o que mais interessante. Próximo verso. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem. Quando? Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Preste atenção. Nada está na Bíblia por um acaso. Talvez você já leu esse texto várias vezes e não percebeu. Mas se você for olhar com profundidade esse texto, você está vendo que uma palavra só, liberada, alcançou uma criança enferma, 40 quilômetros de distância. Porque o Senhor é Senhor também do espaço. Não há limites para a palavra de Deus atingir ou agir. Não há. Por isso você pode orar aqui agora para uma pessoa que está lá na cama de hospital,
está lá no Brasil, está lá enferma, doente, e falar: Senhor, eu rogo agora, eu te peço agora, cura esse que está enfermo lá. Eu oro e peço ao Senhor, e o Senhor mesmo vai liberar a palavra no seu coração de fé, a palavra de cura sobre essa pessoa. Sabe? A Bíblia diz então que o homem creu. Quando ele estava chegando na sua casa, estão comigo aqui, gente? É só o barulho aqui do lado, não tem problema. Olha aqui para mim. Ele estava chegando na sua casa, os seus servos o encontraram próximo da sua casa. A que horas eles falaram que a palavra de Jesus curou o menino? Ontem, por volta da hora 7. Eu pergunto para você, se depois de ouvir a palavra ele tivesse ido embora, ele tinha chegado no mesmo dia? Tinha ou não tinha? 40 quilômetros a cavalo, irmãos, quanto tempo? Se ele era um oficial do rei, quer dizer que ele não andava a pé. Ele tinha o melhor carro da época, a carruagem melhor, os cavalos mais potentes. E se o desespero dele era para curar o filho, quer dizer que ele corria muito. Chegaria no mesmo dia? O homem creu tanto na palavra do Senhor que ele descansou. Ele permaneceu mais um dia na cidade que Jesus estava. E foi só no outro dia. Mas eu pergunto para você, se fosse com o seu filho, o que você faria? Saía correndo. Saía maluco, correndo atrás, para saber se aquilo que o Senhor falou era verdade. Mas como ele já tinha crido, ele permaneceu lá ainda por mais um tempo. E só no outro dia, ele foi para sua casa encontrar com seu filho curado. Quando Deus acelera as coisas na sua vida, Ele vai produzir também em você descanso. Porque não é você que acelera, é Ele que acelera. Sabe, na medida que o Espírito Santo for te guiando nesses dias, você for sendo conduzido nesses dias, recebendo a palavra no seu espírito, não fique ansioso. Porque na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai agir em seu favor. Vamos ficar de pé? Sabe, na palavra de Deus, há inúmeros testemunhos de pessoas que ouviram uma direção do Senhor e receberam um milagre extraordinário, uma aceleração extraordinária. Não sei se vocês lembram do paralítico. Jesus falou para ele: levanta e anda. A direção foi levantar e andar, e ele foi completamente curado. Eu não sei se vocês lembram do cego. Jesus cuspiu na terra, fez um barro, um lodo, passou nos olhos do cego e falou para ele: olha, vai ao tanque de Siloé e se lava. Se você é aquele cego e recebe uma direção dessa, o que você faria? Talvez você poderia dizer: mas não é possível, eu sou cego, ele está me mandando ir. Talvez você diria: por que ele não só falou, meus olhos foram abertos? Mas Jesus quis agir dessa maneira, para colocá-lo no lugar certo, na hora certa. Quando ele lavou os seus olhos voltaram a enxergar. Nós vemos Josué, ao conquistar a terra prometida, na primeira cidade de Jericó, Deus dá uma direção para Josué. Ele fala: olha, ande 7 vezes em volta das muralhas, e no 7º dia, ande 7 vezes. Ao final, toque a trombeta, proclame o ano aceitável do Senhor, porque as muralhas vão cair. Uma simples direção do Senhor produziu um resultado extraordinário. Mas se ele não tivesse obedecido à direção do Espírito, ele jamais teria experimentado do milagre extraordinário. O que o Espírito Santo está falando com você nesses dias? Qual é a direção que o Espírito Santo tem colocado no seu coração? Normalmente ela vem acompanhada de fé. O que você está tendo fé nesses dias? Fé para empreender um novo negócio? Fé para empreender algo? Você está tendo fé para quê nesses dias?
Deus está te direcionando a se envolver mais na vida da igreja? De que maneira o Senhor tem te alcançado nesses dias, tem gerado fé no seu coração? Siga a voz do Espírito, perceba essa voz te conduzindo. Sabe, se de alguma maneira, você que está me ouvindo aqui agora, ou até mesmo em casa, você percebe que o Senhor está te chamando agora, você que está frio ou morno, você percebe que o Senhor está te chamando nesse momento, o Espírito Santo está te confirmando essa palavra. O Senhor quer acelerar a sua vida espiritual. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que você viesse aqui à frente agora. Eu queria que o Senhor vai liberar coisas novas na sua vida. Uma aceleração espiritual. De alguma maneira, você percebeu que você desviou da vontade, do propósito de Deus. Vem aqui à frente. Mas venha na expectativa que Deus hoje está cancelando as suas dívidas, está te dando novidade de vida, que você vai experimentar de algo novo da parte do Senhor. Se por um acaso também você está aqui hoje, não teve uma experiência com esse Deus bendito, santo, maravilhoso, gracioso, você quer se entregar a Ele, reconhecendo que você é um pecador e você precisa de perdão, porque essa é a mensagem que te dá esperança, a mensagem da cruz, que Jesus tomou o seu lugar, pagou o preço no seu lugar. Você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Você que está em casa, gostaria que nesse momento você que está aqui presente, venha à frente. Mas você que está em casa, coloque a mão no seu coração agora. Repita comigo, fala: Senhor Jesus. Todos aqui comigo também, fala: Senhor Jesus. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor do tempo e do espaço. Reconheço que o Senhor morreu por mim, e através da tua morte trouxe perdão para os meus pecados. Por isso eu creio que as dívidas foram pagas. Não há mais culpa nem condenação. Eu recebo hoje o perdão para todos os meus pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Por isso agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Gostaria que os pastores que estão aqui, as pastoras, pusessem as mãos sobre esses irmãos que estão aqui à frente agora, orassem com eles, liberando uma unção fresca, um óleo fresco, tempo de aceleração na vida deles. Enquanto eles oram aqui, irmãos, eu quero pedir você agora, se una em oração comigo por duas pessoas. Eu gostaria que nós orássemos agora pela vida da Flávia. A Flávia, ela é esposa do Bruno, ela é líder da nossa igreja, eles são líderes da nossa igreja. Ela está grávida e o médico diagnosticou ela com pré-eclâmpsia, e falta 1 mês e meio para ela poder para nascer o bebê. O médico falou que ela tem que ficar lá esse 1 mês e meio no hospital internada para proteger o bebê. Mas eu creio que assim como o Senhor Jesus fez, liberando a palavra, nós também como igreja temos a autoridade da parte dele para liberar a palavra sobre ela agora. Essa é a primeira oração que eu quero que você faça junto comigo.
A segunda oração é pela Darlete. Ela é mãe de irmãos da nossa igreja. E ela está com câncer no intestino, está internada, estado muito grave. Mas eu creio que pela palavra também, de fé, o Senhor pode curá-la da condição que ela estiver. Eu creio em milagres. E não importa onde eles estejam agora, o Senhor pode alcançá-los pela palavra, porque Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Estenda a sua mão agora. Ore, pedindo ao Senhor que cure a Flávia, que cure a Darlete. Ore abençoando a vida delas. Ore abençoando agora o corpo delas. Todo câncer agora bata em retirada em nome de Jesus. Toda sequela da enfermidade seja desfeita. Que a Darlete seja curada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Flávia, em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida agora saúde, vigor e força. Essa criança é guardada, essa gestação é abençoada. Eu abençoo a vida da Flávia agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a aceleração da cura na vida delas, cura completa, em nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós abençoamos e liberamos. Assim é, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como quem recebe, estende a sua mão. Nessa semana, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê uma aceleração espiritual, fome e sede por Ele. Seu espírito seja aquecido, que a unção do Senhor venha sobre a sua vida, você seja colocado no lugar certo, na hora certa, que os anos consumidos pelo gafanhoto sejam restaurados nessa semana, você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você possa ser aquele que é conduzido pelo Senhor para estar no lugar certo, na hora certa, em cada momento dessa semana. Que o Senhor te surpreenda com a bondade dEle, com a graça dEle, em nome de Jesus. Semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus.